Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses 2, versos 20 a 23. Se morrestes com Cristo, olha, presta atenção no que você está lendo. Se morrestes com Cristo para quê? Para os rudimentos do mundo. Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Agora vem as ordens. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo. Segundo preceitos e doutrinas de quem? De Deus? Não, dos homens. Porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas que são essas ordenanças, olha lá, tem com efeito, tem aparência de sabedoria. Como culto, repare bem, culto de si mesmo. Porém, o que é isso? Falsa humildade, agora entra o asceticismo. Rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então vamos trabalhar no verso 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, é isso que eu tenho que entender. Que nós morremos juntamente com Cristo. Vamos à historinha. Deus fez o primeiro casal, pôs o casal no jardim do Éden e deu uma ordem: não coma do fruto, o dia que comer vai morrer. Eles comeram e eles morreram. Mas continuaram vivos. Eles se tornaram pecadores. A destruição entrou neles. Já expliquei isso muitas vezes. Eles se tornaram um casal pervertido, estragado, corrompido, todo defeituoso, todo contaminado. Eles tiveram filhos e filhas. E todos os que são geração deles, nós somos geração deles, nascem como eles, todos estragados. O pecado não é eu cometer uma coisa externa. O pecado é que eu vivo em decomposição. Eu estou numa natureza chamada natureza carnal, programada para praticar todas as coisas erradas. Uma natureza maligna, contrária a Deus. E eu herdei isso de Adão. Quando eu nasci, milhares e milhares de anos depois deles, eu herdei o resultado da desobediência. Eu nasci totalmente pervertido como eles. Estragado, nasci morto já. Quando Deus fez o primeiro casal, eles eram cabeça da raça humana. Toda a raça humana já estava embutida neles. Deus deu o poder a eles de se procriarem, se multiplicarem, de encher a terra. Então eles se multiplicaram e encheram a terra de um monte de filhos pervertidos e estragados. Nós estávamos neles. Você vai falar assim: mas eu não tenho culpa, eu nasci assim. A culpa foi de Adão, foi. Mas como eu vim da genética dele, eu nasci como ele, estragado como ele ficou. Eu estava incluído nele. Agora, o que Deus vai fazer? Deus vai encerrar essa primeira criação. Aonde que ela vai encerrar? Ele vai encerrar na cruz. Essa primeira criação corrompida, estragada, Deus vai julgá-la e matá-la na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, entenda isso. Deus nos incluiu nele, é a doutrina da inclusão. Um fez por todos, e o efeito do que ele fez passa a vigorar na vida de todos. O efeito do pecado de Adão foi ele que fez, mas passou a vigorar na vida de todos os seus descendentes. O que Cristo fez na cruz, eu fui incluído. O efeito do que ele fez na cruz, eu fui incluído. Eu entro dentro daquilo que ele fez na cruz. Adão fez e eu fui incluído e sofri o efeito. Jesus Cristo fez, eu fui incluído e recebi o efeito do que ele fez na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, Deus pega a velha criação e crava nele, são os pecadores. Quando Cristo está morrendo, ele não está sozinho. Todos nós estamos incluídos naquela morte dele. Entende? Assim como nós estávamos incluídos em Adão, recebemos o resultado do que ele fez,
Deus nos incluiu em Cristo e nós recebemos o resultado do que Ele fez ali. A mesma coisa que aconteceu em Gênesis acontece na cruz. Então nós que cremos, nós morremos com Cristo na cruz. Nós morremos para a velha criação. Todo esse sistema corrompido, apesar de você estar vivendo aqui nessa sociedade, nesse mundo, na ótica de Deus, você já morreu para tudo isso. Você não faz parte dessa corrupção. Você é uma nova criação em Cristo. Uma nova criação em Cristo. Só pela graça que você vai entender essa inclusão. Então o próprio Deus nos matou em Cristo. Nós morremos para a religião, morremos para a velha aliança, morremos para esse sistema do mundo. Vivemos aqui, temos que trabalhar, que comer. Mas na ótica de Deus nós estamos mortos para tudo isso. Nós somos de uma outra dimensão. A igreja é dos lugares celestiais, de uma outra dimensão. Então se isso aconteceu comigo, porque eu vou voltar antes de tudo isso e ficar debaixo das ordenanças da religião. Não pode fazer isso, não pode. Que vem como fruto do conhecimento da lei. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então vamos trabalhar na palavra, vamos lá. Verso 5, vamos ler desde o verso 1, mas a tônica é o verso 5 e alguns outros versos. Que diremos, pois? Romanos 6:1, ele está fazendo uma pergunta. Vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Então quanto mais eu pecar, maior será a graça? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado. O pecado foi eliminado, essa corrupção foi eliminada. Nós morremos para esse sistema, estamos mortos para o pecado. Ou porventura ignorais que nós fomos, que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos o verdadeiro batismo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em nova vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, olha o velhão aqui, o velho homem, foi morto na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos, cremos que também com ele viveremos. Então nós somos unidos na semelhança da sua morte, nós morremos para o pecado, nós morremos para a velha criação. O que é a velha criação? Tudo aquilo que aconteceu até a cruz. Da cruz para frente começa a nova criação, a nova raça de homens nascidos de novo. Surge a igreja, os verdadeiros filhos de Deus justificados. Começa a nova criatura que vem daqueles que creem que faziam parte da velha criação. Está difícil entender isso? Não. É pela fé que a gente entende isso. Então nós somos uma nova criação. Depois da cruz começa uma nova raça. Raça de homens nascidos do Espírito, presos ainda numa natureza terrena. Mas eles são homens celestiais, homens do mundo invisível. Seres sobrenaturais que são chamados filhos de Deus. Então nós somos unidos na semelhança da morte e fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. É por isso que dentro de você brotou um novo entendimento, uma nova vida, uma nova compreensão. Você acordou de um sono e está entendendo o Evangelho. Só entende o Evangelho quem foi despertado. Quem não foi despertado não vai entender. Aconteceu algo dentro de você, você ressurgiu, acordou. Eu estou entendendo, porque a nossa linguagem do Evangelho, para quem está nas trevas, mesmo estando dentro de uma igreja, é uma coisa horrível, não tem atração, não tem vitória, não tem conquista, não tem prosperidade, não tem os milagres, as curas. Se bem que Deus pode fazer tudo isso, é uma linguagem que não atrai. O Evangelho verdadeiro não é de atrair ninguém. Só atrai a nova criação, quem nasceu de novo. A hora que entende, era isso que eu procurava e não sabia.
porque nasceu de novo, faz parte da nova criação. Então nós somos unidos com o Senhor na semelhança da sua morte. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai um pouquinho para frente, vem primeiro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Verso 14. Abra aí, leia e memorize. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Olha lá. Um morreu por todos, logo todos morreram. Adão pecou por todos, logo todos se tornaram pecadores. Cristo morreu por todos, eu fui incluído, logo todos morreram. Quem são esses todos? São os chamados, os predestinados. As ovelhas ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, Cristo morreu, olha lá, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então, você pode perguntar, como assim não vou viver mais para mim? Eu tenho que viver para Deus. Então, viver para Deus é estar dentro da igreja 24 horas por dia, entrar num convento e não ver mais ninguém, me isolar do mundo, entrar num mosteiro e viver lá escondido. Não! Quando você está almoçando, você vive para Deus agora. Tudo, você é de Deus agora, a tua vida, tudo que você faz, trabalha, estuda, se alimenta, dorme, você vive para Deus, você é de Deus, a tua vida agora você vive para Deus. Tudo que você faz, então, cuidado que eu não vou fazer isso, cuidado, não, vai viver a sua vida normalmente, você é de Deus, agora você vive para Deus. Antigamente você vivia para o pecado e para a morte, agora a tua vida você vive ela para Deus, mesmo vivendo para você. Então o teu trabalho agora é para Deus. Pastor, quer dizer que você nunca vai ser perfeito, não se iludam. Mas agora, as 24 horas que você viveu, você comeu, trabalhou, descansou, se divertiu, parece que foi tudo para você, mas essa vida é de Deus, você está vivendo, está comendo, está trabalhando, está respirando para Deus, ainda que seja para você. Nós vivemos para Deus, a tua vida é vivida agora para Deus. Eu vivia para a morte, para o pecado antes de conhecer, mas agora tudo que eu faço, até dormir, eu durmo, minha vida eu vivo para Deus, eu durmo para Deus. Tudo a gente é de Deus agora. Ele morreu por todos para que esses, vou ler porque eu não memorizei direito, vamos lá. Ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, pastor, quer dizer que eu não posso desejar comprar alguma coisa? É errado, eu estou vivendo para mim? Não. Esse querer desejar comprar alguma coisa e você poder, é para você, mas você está vivendo para Deus. Deus está nisso. Você teve um filho, tá bom, mas também é para Deus. Tudo que você produz aqui, você vive para Deus, porque Ele te comprou, você é dele agora. Agora continua a leitura, olha lá. Assim, agora como é que eu tenho que ver as coisas? Olha, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. O que é conhecer a segundo a carne? Qual é a visão que a gente tem das pessoas? A gente só olha as pessoas externamente e só conhece elas segundo a carne, mas eu tenho que ter uma outra visão das pessoas. Eu tenho que aprender a vê-las no Espírito. Nós somos irmãos na fé, somos. Então, quando eu olhar para você, eu não tenho que atentar somente na sua aparência física, no que você é, no que você faz. Eu tenho que começar a te enxergar como um cidadão dos céus, no Espírito, um filho de Deus aperfeiçoado. Eu não posso olhar a vida da igreja só segundo a carne, o que tem, o que não tem, se aquele fala muito, se aquele fala pouco, se aquele gosta do meu jeito, se aquele não gosta. Não, isso tudo é uma visão antes da cruz humana, terrena. Eu tenho que olhar agora como aquele homem interior salvo no Espírito, pessoas salvas. Tem que mudar minha visão. Porque se eu ficar com essa visão só de olhar o lado exterior, eu vou ver defeito das pessoas. Eu não vou ver que ela tem virtude. A nossa tendência natural é só ver defeito, nunca valorizar ou ver se a pessoa tem alguma virtude.
É só ver o erro, ver o lado manchado dela, que é o lado exterior, e não ver que dentro dela tem um homem nascido de Deus, um homem espírito. Se a esposa começar a enxergar o marido assim, ela vai ver os defeitos do marido, mas lá dentro tem um homem interior salvo, que está crescendo, se desenvolvendo, glória a Deus. Vai saber suportar e ter paciência com ele. Se o marido olhar para a esposa, vai ver os defeitos dela, talvez pôs muito sal na comida, né? Ela gosta de muito sal, ele de menos sal, já viu, né? Pôs muito sal, não, ali dentro tem um ser celestial, salvo. Então você vai ter mais paciência, vai ser um pouco difícil, né? Mas vocês estão entendendo? Então não veja a igreja como aquele que tem mais cabelo, que tem menos cabelo, aquele que vem daquele jeito, aquele que tem carro, que não tem carro. Isso não faz parte. A ninguém fique vendo segundo a carne. Como é que eu tenho que ver? Ver segundo o Espírito. É um monte de gente salva que está na igreja. Seres celestiais, seres espirituais. Eu já os vejo aperfeiçoados por dentro. Quando você começar a ver as pessoas assim, aquela forma de querer julgar, criticar, desprezar, condenar, fazer juízo, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Você vai começar a ver as pessoas melhores, de uma forma que Deus vê. Eu tive uma experiência essa semana, agora no inverno escurece mais cedo, né? Já tinha escurecido, aí alguém bateu lá, tum, 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 no meu portão. Tinha um homem magro, alto, numa miséria total. A carne falava assim, nem aparece, né? A carne falava assim, nem aparece, daqui a pouco ele vai embora. Mas lá no Espírito falava, olha, como Jesus chegaria a ele? Aí então eu abri a porta, pus a cabeça assim, pois não. Aí ele veio pedir uma coisinha, eu falei, pode ser 1 litro de leite? Então, o que eu fiz ali? A gente não deve falar nada da gente. Mas no Espírito, Jesus não trataria ele, não vai abrir a porta, é um cara chato, também de engano, que a gente faz, não faz? Primeira coisa que a gente faz isso. Aí eu fui lá, cheguei perto dele, olhei para ele, aquele cara magro, aquela roupa que não lavava há muito tempo. Eu falei, peraí um pouquinho, fui lá, peguei 1 litro de leite, pus um saquinho e dei para ele. Era isso que Jesus faria. Vocês estão entendendo? Deixa o homem interior se externar. A gente fica tão nervoso com a carne, com os direitos da carne, os juízos da carne, com esse mundo que a gente tem direito e não tem, e tem que ser assim, ele não é assim. A gente fica numa panela de pressão da alma. Deixa o homem interior vir para fora, você vai ter uma vida melhor, mais tolerante, mais paciente, mais livre, mais em paz. A ninguém julguei segundo a carne. Então a igreja não é só você me ver como eu sou, olhar para você, é ver você no Espírito. Estou vendo aqui, vai, um monte de seres celestiais presos numa prisão carnal no corpo, mas são seres eternos, filhos de Deus, nascidos do alto, cheios de problemas da carne, porque a terra é problema carne, mas libertos no Espírito, salvos, herdeiros de Deus, habitação do Espírito de Deus, justificados e que nunca vão perder a salvação. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então ele fala, vamos ler de novo, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então o que é conhecer Cristo segundo a carne? Então eu tenho que entender que Jesus não é mais aquele Jesus que andava em Nazaré, preso num corpo físico, limitado. Jesus não está aqui mais fisicamente, fazendo aqueles milagres, multiplicando o pão, acalmando a tempestade. Aquele Cristo, aquela visão do Cristo antes da cruz, é muito bonita, mas ele não é mais aquilo. Ele ressuscitou, ele já está num corpo glorificado, ele ressuscitou num corpo glorificado. Os discípulos estão trancafiados no cenáculo, ele
atravessa a parede, ele aparece no meio deles, passeja convosco. Não precisou abrir porta, janela, abrir telhado. Ele já está com um corpo de uma outra dimensão. Aparece no meio deles, fala com eles, e depois desaparece da vista deles e entra numa outra dimensão. Então eu não vejo mais Jesus, olha, vai multiplicar o pão. Ele pode fazer isso? Pode. Mas agora nós vemos Jesus no trono, glorificado. Aquele de Nazaré já passou. Eu não posso ficar com aquela mentalidade dele. Ele não vai entrar dentro da tua casa, ele não está mais nessa dimensão. Vocês estão entendendo? Eu não posso nem ver Cristo segundo a carne, aquela mesma visão de Cristo, Jesus de Nazaré. Não, ele fez tudo aquilo, mas ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai nas alturas, glorificado. Entende? Ele está resplandecente. É esse Cristo que eu vejo agora. Agora a visão antes da cruz, ele está sempre assim, toca nas vestes. Toca nele, limpa o leproso. Aí você vê um monte de campanha tocar nas vestes. A pregação sobre Jesus é o Jesus que está ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazendo a mesma coisa. Ele está aqui agora passando, toca na veste dele. Olha, a mulher tocou na mesma pregação que não tem mais sentido para quem conhece o Evangelho. Está entendendo ou está meio esquisito isso? Eu não tenho mais visão do barquinho. Entende isso? Da multiplicação do pão, dos 2 peixinhos. Tocar nas vestes dele, aquilo já passou. Agora ele foi glorificado. Então Paulo fala assim, eu não posso ver as pessoas segundo a carne, eu tenho que vê-las segundo o Espírito. Olha lá o que ele diz, verso 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o período que ele teve aqui na terra, já agora não conhecemos ele deste modo, a nossa compreensão dele depois da cruz. E assim, se alguém está em Cristo, olha a nova criação, é nova criatura. O passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos incluídos, nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Nós morremos para a religião, nós morremos para a velha aliança, para a lei, para aquela religião judaica da velha aliança. Tudo aquilo acabou na cruz. E nós ressuscitamos com ele. Então vamos voltar ao texto lá. Colossenses 2. Vamos ler de novo agora. 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, nós morremos, meus irmãos. Estamos numa outra dimensão, nós somos espírito. Como você vai voltar às mesmas ordens da religião? Às mesmas ordenanças da velha aliança? Como você vai se submeter às mesmas ordens dessa religião falsa que quer pôr você debaixo do jugo e da escravidão? Olha lá. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês vão se sujeitar de novo às ordenanças? Quais? Não pode tocar isso, não pode tocar aquilo, não pode fazer isso, não pode. Segundo preceitos e doutrinas dos homens. Então o que é o asceticismo? Vamos para o verso 23. Lá na metade do verso 23 está assim, falsa humildade e rigor ascético. Rigor ascético. O que é a palavra, quer dizer a palavra rigor? Se tratando de religião, presta atenção. É rigidez, é o povo ser tratado com rigidez, com dureza, com severidade, com grande disciplina. Então, o que Paulo está querendo dizer? O que é o asceticismo? O que nós falamos esse tempo todo, toda a doutrina que traz medo, que te escraviza, que te domina, que te traz sofrimento, que você tem que pagar preço, que Deus fez a parte dele e te deixou uma carga de 50%, e você tem que fazer o seu 50%, e se você falhou, você está condenado e perde a salvação. O asceticismo é toda a doutrina imposta que lhe causa sofrimento, domínio mental.
enche você, não pode isso, não pode aquilo, não pode de rudimentos de religião, proíbe você de um monte de coisa que te traz sofrimento. Deixa você enclausurado dentro de uma igreja, não deixa você pensar, enche você de ordens e você tem que cumprir. E você tem que pagar preço. Aí vem o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Quer me dar uma aula? Pode vir aqui. No falso evangelho, você tem um preço a pagar. A doutrina do pagar preço. Então, Deus da barganha, você já aprendeu muito. Aquele Deus que primeiro eu tenho que fazer uma oferenda para Ele. Dar uma oferta, dar dinheiro, dar coisas para Ele. Aí Ele vai avaliar o que eu dei. E se agradar a Ele, Ele vai me beneficiar. Então daí que vem a doutrina do pagar preço, dos sacrifícios, de dar tudo que tem. Eu sou obrigado a dar dinheiro, eu sou obrigado a ser dizimista. Tudo tem um custo, Ele fez a parte dele. E a minha parte é penosa, eu não consigo cumprir. É muita ordenança na minha cabeça. Não é? Até um tempo atrás, tinha uma igreja aqui no Glicério, que proibia as pessoas de ter televisão em casa, não é verdade? Você lembra disso? Quem tinha televisão em casa, não só do Glicério, mas também que põe véu, era proibido ter televisão. E eles punham outdoor aqui na cidade. Televisão, a imagem da besta. Só que todas elas, olha, eles destruíram a vida de tantas crianças, de tanta gente. Eles proibiam de jogar bola, proibiam de aniversário, proibiam de tudo. Não proibia? Só que o tempo passou. Agora veio a internet, os celulares, os monitores, e a televisão não serve mais para nada. Hoje em dia você tem uma telinha aí, que você anda com ela para baixo e para cima, e eles estão na imagem da besta agora é útil para eles. Não é? Antigamente era a televisão, agora as telas que tem agora são muito mais aperfeiçoadas. E uma criança com um celular na mão entra em tudo quanto é coisa do mundo. Só que eles estão aqui agora. E proibia as pessoas, as coitadas das mulheres, não podia cortar o cabelo. Uma vez eu fui visitar uma irmã. O cabelo dela ia quase até o joelho. Ela vinha com aquele cabelão e ela dizia assim para mim: uma irmã me revelou que o meu cabelo tem uma grande unção. E não cortava o cabelo há anos, coitado. Coitada dela quando ia tomar banho, ia dormir, ou ia se relacionar com o marido, aquele cabelo, aquela coisa toda. Tinha uma unção. Eu expliquei para ela: não tem, minha irmã, isso é tudo religião. Então proibiam as mulheres de cortar o cabelo. As mulheres eram obrigadas só a usar saias bem compridas, não é? Roupa de manga. Eu ouvi num programa de televisão de uma igreja Glicéria, a mulher do missionário, dizendo que quando ia se relacionar com o marido tinha que ser de roupa e no escuro. Olha só, não podia rapar as axilas, não podia se depilar. Você não ouviu isso? Não falaram mil e uma? Eu ouvi isso no rádio, num programa de uma rádio. Eu ouvi isso. Por que o homem só tem que usar paletó e gravata para entrar numa igreja? Paletó e gravata não é de país tropical como o nosso, entende? Então, maior calor, está o pastor lá com paletó e gravata, naquele quadrado. Se ele for gordinho, vai suar pra caramba, vai ficar melado de suor. Mas é santidade. Naquele púlpito não pode subir se não tiver paletó e gravata. E um monte de proibições dizendo que isso é santidade. No fim é um monte de escravidão que foi posto na cabeça das pessoas. Não pode comer certa comida, não pode isso, não pode, você não pode. Você tem um parente, ele é espírita, faz um aniversário, chama você num sábado para ir lá. Não, ele é espírita, tem demônio, você não tem comunhão com trevas. O que tem visitar um parente que é espírita? Você é de Deus, você é salvo. Qual a esperança dele conhecer o evangelho se não é você entrar na casa dele? Entende isso? O evangelho falso separa as famílias, separa, não pode ir na casa de ninguém porque é macumbeiro, não pode visitar parente, põe uma inimizade na cabeça, é tudo perdido, tão cheio de demônios, meus parentes. E vai arrancando a pessoa da sociedade, vai ficando bitolada com aquela cabecinha dentro da igreja, não pensa mais, fica bobado, acha que Deus é só aquilo.
A vida dele é ficar enfiado dentro da igreja, cheio de ordenanças na cabeça. E quando vê, é tudo perdido, é tudo Jezabel, é tudo gente contaminada, é tudo ímpio. Nós somos muito santos, é tudo ímpio. Você já não viu isso? Agora a coisa está bem expansiva. Mas até uns 30 anos atrás era uma escravidão viver dentro de uma igreja de lei, sim ou não? Você deve ter aprendido isso. Então é aquele monte, o asceticismo, eles controlam a tua vida por ordenanças e ditam o que você tem que fazer, e tudo é pecado. Você não pode sorrir, você não pode fazer nada, você tem que viver enclausurado dentro de uma igreja. Isso é ser santo, não pode pôr certa roupa. O homem não pode pôr certa roupa. Até um tempo atrás, nessas igrejas não podia jogar bola uma criança. Quantas crianças tiveram a sua infância destruída pelos pais? Nunca levaram os filhos num circo, coisa que nem tem mais, num cinema, porque tudo era o diabo, tudo era demônio. Entende? Tudo. Criança não podia jogar bola, gente. Um menino doido para jogar bola. Você vê aquela menininha pequenininha, não teve nem opção, um saião até o pé, e quando ia na escola aquele frio, tinha que ir com aquele saião, porque mulher não põe calça. Depois, quando tem 13, 14 anos, some da igreja, odeia estar dentro de uma igreja assim, porque teve a infância destruída pelas proibições, pelas ordenanças. E as crianças nem entendem o que é Jesus ainda. Eles têm que se converter mais lá na frente, ter um encontro com Jesus. Aí o pai com aquela mentalidade, o pai e a mãe com aquela mentalidade de lei, proíbe a criança de tudo, escraviza a cabeça dela. Ela fica atormentada, ela vai na escola, é tudo diferente. Meu pai e minha mãe querem me obrigar a isso. Atrapalha a vida deles. E muitos deles crescem, nunca mais querem saber de Deus nem de igreja, porque foram atormentados quando crianças. Não pode, não pode, não pode. Você é livre para pensar. O evangélico tem que ser inteligente. O crente verdadeiro tem que pensar, analisar, conhecer o evangelho, conhecer as coisas, ser inteligente em todas as áreas da sua vida. Olha lá. Segundo preceitos e doutrinas de homens. Então o asceticismo é justamente isso, essa doutrina que causa sofrimento, que o Deus se tornou um Deus de barganha, encheu você de proibições, e encheu você de um monte de obrigações. Se você não cumprir as obrigações e não praticar todas as proibições, você perdeu a salvação, vai para o inferno, você é ímpio, você está perdido. É o asceticismo que explora as pessoas financeiramente. Presta atenção. Se você não deu o dízimo, olha lá, o dízimo é uma coisa da velha aliança. No Novo Testamento não tem uma ordenança. Nem Paulo nunca pediu dízimo para ninguém. Eu preciso de recursos para pagar o aluguel aqui da igreja e manter as coisas. Eu preciso, mas preciso falar a verdade. Quem fala assim não tem muito recurso, mas pouco importa. Mas não tem um verso na Nova Aliança que você é obrigado a pegar 10% da tua renda e dar para a igreja, que aquilo é obra de Deus. Você vai entregar aquilo na mão de homens, e vocês vê esses homens na televisão, viraram tudo politiqueiro, ficaram bilionários com dízimo de empregadas domésticas, pessoas simples, milhares e milhões, enriqueceram eles todos. Se não der o dízimo, vai perder a salvação, vai para o inferno, você é do diabo. É do asceticismo que vem essas coisas. Vem ou não vem? Então o asceticismo estava ali dentro da igreja dos Colossenses. Só para terminar, vamos lá, só mais uma coisinha. Então o que é o rigor ascético? É a igreja ser tratada com rigidez, dureza, severidade, grande disciplina. E o asceticismo é tudo isso que traz sofrimento. Agora ele diz assim, olha o final do verso 23. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, mesmo que você esteja cheio de proibições, cheio de coisas que você não pode fazer, submetido a um jugo tão pesado como esse, não mata a tua carne, você vai ter a mesma vontade de cobiçar, você vai ter a mesma vontade de mentir, de enganar. A panela de pressão está aqui dentro. Você está, ó Deus, que santidade, glória a Deus, rabababa, aleluia, Senhor. Mas o veneno está dentro de você. A vontade de cobiçar, de transar, de fazer coisa errada, de xingar os outros, de ter ódio.
As ordenanças não matam a sensualidade, aquilo que a carne produz, não mata. Pode encher a pessoa de regra, mudar a forma dela vencer. A natureza terrena não é morta por essas coisas, é tudo uma farsa. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou fazer tudo que eu quero? Não, pelo contrário. Cristo te libertou da religião, Ele te libertou de tudo. Mas agora eu tenho sabedoria de Deus, eu tenho que avaliar as coisas de acordo com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Evangelho. A pessoa fala assim, agora não perde a salvação, então eu vou beber, vou prostituir, não perde a salvação mesmo. Só quem não entende o que é a graça de Deus é que fala tamanha besteira. Deus me libertou, me pôs em liberdade. Agora eu pego essa liberdade que Deus me deu e voluntariamente eu vou me submeter a Deus. Por tudo que Ele fez por mim, eu vou me submeter a Ele de todo o meu coração agora. Livremente, sem imposição, sem regras, sem lei, sem ordens, sem obrigações. Por eu entender o que Ele fez por mim na graça, agora, Senhor, eu vou me submeter a Ti. Eu não vou fazer nada de errado, não porque eu sou proibido, eu até posso fazer, mas porque eu Te conheci. Eu vivia mentindo, enganando. Não, eu tenho nova vida, eu sei quem eu sou agora, um ser celestial, um filho de Deus. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais ter ódio, eu não quero adulterar, eu não quero mais, eu tenho ódio dessas obras da carne. Vou me submeter voluntariamente a Ele, voluntariamente em não praticar aquilo que a carne quer que eu pratique. Voluntariamente, sem obrigação. Ele me pôs em liberdade, eu pego a liberdade que Ele me deu e voluntariamente me submeto ao que Ele quer, ao que o Evangelho mostra para mim, ao que o Evangelho pede e me orienta. Então vamos ler um texto aqui, 2 textos rapidinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Vamos ler uma coisa interessante aqui. Vamos ler o verso de número 12. Esse texto aqui fala sobre a sensualidade. Ele vai falar que nosso corpo não é para se entregar para a prostituta, nós não temos que viver em impureza, que o corpo é uma coisa de Deus, que o Espírito Santo habita em nosso corpo. Mas aí ele cita esse verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é uma coisa lícita? Uma coisa que eu tenho licença para fazer. Então Paulo está dizendo assim, nós não estamos mais debaixo de regras, não estamos mais debaixo de lei. Eu posso praticar todas as coisas, mas com o meu entendimento do Evangelho eu tenho que pensar o seguinte: convém eu praticar isso? É aceitável a um cristão eu praticar isso? É aceitável ao Evangelho eu praticar isso? Isso convém na minha vida espiritual com Deus? Se não convém, eu não vou praticar. Se não convém, não vai fazer parte da minha vida. Se não convém, eu não quero, porque eu me submeto voluntariamente a Deus pelo Evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então eu não vou viver desordenadamente, não é? Eu não vou viver erradamente, tudo atrapalhado. Não vou viver debaixo de escravidão, mas não vou viver erradamente. Eu tenho que viver uma vida limpa diante de Deus e dos homens. A minha liberdade vai se tornar uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Olha lá o verso 12 de novo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então quem conhece o Evangelho sabe até onde é permitido ir e até onde não convém ir. Ele sabe que ele tem licença para tudo, mas se eu fizer essas coisas, não condiz com a minha vida de fé e vai manchar a minha vida espiritual. Então eu não vou ter licença para... Eu me proíbo de fazer essas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vai aí mesmo aos Coríntios 1, capítulo 10, onde Paulo vai falar a mesma coisa. Depois você lê esses capítulos.
Verso 23, 10, 23. Ele vai falar sobre o limite da nossa liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu não estou mais debaixo de lei, de ordens. Eu estou livre. Pego essa minha liberdade e me submeto voluntariamente a Deus e analiso. É lícito fazer isso como cristão? É lícito fazer aquilo como cristão? Me é permitido como um crente a praticar isso ou não? Então vou fazer uma avaliação e ver aquilo que me edifica e aquilo que não me edifica. E aí eu vou fazer a escolha de quê? Daquilo que me edifica. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós estamos livres das ordenanças, livres das imposições dos homens, das leis, do jugo religioso, das ordens que a igreja quer pôr sobre a minha cabeça. Eu morri para todas essas coisas. Eu morri para a velha criação. Morri para a religião. A igreja cristã não é uma religião. Cristo não é fundador de nenhuma religião. Nós somos do Evangelho da graça de Deus e nada além disso e nada a quem diz. Me libertou de tudo. Agora eu vou pegar a minha liberdade e me submeter voluntariamente dentro do meu conhecimento. Então você tem que avaliar o seguinte: de acordo com a estatura espiritual, um vai enxergar uma coisa, o mais adulto vai enxergar outra. Então o mais adulto tem que descer um pouquinho quando ele vê um irmão na graça que não entende bem e faz alguma coisa errada, não para julgá-lo e condená-lo, para auxiliá-lo. Vocês estão entendendo? Então, na igreja tem que começar no Evangelho da Graça há 6 meses. Ele ainda é um crente criança. O mais velhão adulto está muito tempo na frente. Então, como é que ele vai ajudar? Chega no nível dele com jeitinho. Se vê praticar alguma coisa errada porque ele não tem entendimento. Quando ele amadurecer no conhecimento, vai sozinho expurgar isso da vida dele. E a ninguém condenemos, a ninguém julguemos. Não seja juiz de ninguém, não seja um instrumento de condenação da vida de ninguém. Está bem claro isso? Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos se assim você desejar. E vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã linda, Senhor. Manhã de paz, manhã de sol, de alegria por dentro e por fora. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, todos quantos receberem este arroz com feijão, esta palavra do Evangelho da Graça. Recebam vida, tenham os olhos do coração iluminados. Aqueles que viveram debaixo de jugo há tantos anos, quando ouvirem isso, sejam libertados pelo conhecimento da verdade, Senhor. Nós acreditamos que a voz, essa única voz, simples voz, vai chegar longe. O Senhor vai levá-la a muitos corações que serão libertos das ordenanças, dos jugos da escravidão. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Você diz amém.